Abre comigo a sua Bíblia aí, 1 João capítulo 4, versículo 7, e vamos para a palavra de Deus. 1 João 4, 7, verso de número 7, vamos ler 7 e 8. A Bíblia diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vou repetir essa última parte. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos orar? Ó Deus, eis-nos aqui, Senhor, teus filhos, tuas filhas, estamos sedentos pelo pão, Senhor, o pão que alimenta a nossa alma, o pão que cura os nossos traumas, o pão que transforma os nossos sofismas nas tuas verdades, Senhor. Por isso nós oramos, Pai, dá-nos revelação do alto. Ó Deus, faz aquilo que homem nenhum consegue fazer, Senhor. Estamos declarando total dependência do Teu Espírito, ó Deus. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, Senhor. Revela-nos a beleza da santa comunhão que há em Ti, Senhor. Ó Deus, envolve-nos nesse ambiente de amor. Tua palavra está dizendo que o Senhor é amor, Senhor. Nós queremos nos deleitar nesse amor. Amor que foi dado a nós pelo Teu Evangelho. E é esse Evangelho que nós queremos compreender. E é a esse Evangelho que nós queremos nos render, Senhor. Por isso leva-nos ao conhecimento profundo de quem Tu és. Para que esse conhecimento produza em nós, Senhor, uma resposta de adoração. Não só cantada, mas uma adoração como estilo de vida. Nós te amamos, Senhor. Nós tememos o Teu santo nome. E oramos uma vez mais, revela-nos a Tua palavra. Somos limitados, Senhor. Ah, Deus, se a Tua graça não nos sustenta, o que seria da gente? Ó Deus, nós não somos bons. Nós não somos qualificados o bastante, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Nós oramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto que nós lemos, 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, é um dos textos talvez mais profundos nas Escrituras, que vai tratar sobre o ser de Deus. Nós não estamos falando aqui aquilo que Deus faz, mas quem Deus é. Isso se tornou um jargão já na nossa comunhão como irmãos, no sentido geral, de que Deus é amor. Ei, não pode porque Deus é amor. Ei, Deus é amor. E nós cultivamos essa fala que de fato é verdadeira à luz das Escrituras, conforme o texto lido. E de fato nós estamos falando que Deus não somente ama. Nós costumamos expressar o nosso amor pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos e pelos nossos irmãos, e nós expressamos algo que está dentro de nós, mas não que corresponde imediatamente à nossa natureza. Nós não somos amor, nós amamos, é diferente. Nós não somos o amor em essência, nós expressamos o sentimento de amor. Agora, quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um ser que na sua essência é amor. E essa é a beleza da expressão bíblica, de que nós não precisamos nos preocupar de que se nós estamos em Cristo Jesus, esse Deus de amor nos ama de forma imensurável. Agora, a pergunta que fica para a gente aqui, que nós precisamos pensar, é se a criação, o universo, e eu vou ser muito
pedagógico e devagar nessas frases que talvez vai dar um nó na nossa cabeça. Se a criação, se o universo não é eterno, a criação teve um início. Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala que Deus começou a criar todas as coisas. Então, diferente de Deus que já existia na eternidade, a criação, a matéria, o plástico, o chão, a terra, a água, teve início em um momento. Datou-se um nascimento da criação. Só que, se a criação, o universo não é eterno, a pergunta é: como é que Deus pode ser eterno em amor sem um objeto para amar? Quem Deus amava antes da criação do mundo? Essa é a pergunta. Porque pensa, Deus é amor. E o amor, ele sempre tem um ser que ama e um ser amado. E o sentimento de amor. Só que não existia criação. Se na eternidade, antes das coisas serem criadas, Deus já era amor, porque Deus não passou a ser amor após a criação, quem Deus amava? Quem que Deus amava nessa eternidade? E a resposta para essa pergunta seria: na natureza de Deus, deve existir uma diversidade, de forma que o amor venha a ser eternamente compartilhado. Então, no ser de Deus, existe uma pluralidade que o permite expressar o seu amor nessa relação. Os teólogos da Idade Média, principalmente Santo Agostinho, ele vai falar e ele vai cunhar um termo chamado pericorese, que para nós iria significar uma dança amorosa, como se fosse uma valsa de um casal apaixonado. Uma dança onde existe uma expressão de amor naqueles que estão dançando, naqueles que estão participando dessa comunhão. Ou então nós poderíamos trazer para o contexto mais comum, mas não simplista, e chamar de Santíssima Trindade. Na eternidade, a Trindade, que é eterna, já provava e usufruía de amor mútuo. É como se houvesse ali uma dança. Imagina dessa forma, um ambiente muito bonito, céu talvez, antes dos seres celestiais serem criados, e Deus dançando com Deus. Deus provando do seu amor para com Deus. E ei, não é de um amor narcisista, como aquele que contempla a sua face num rio. Não é esse tipo de amor que eu estou falando. Eu estou falando de um ser que é em si 3 pessoas. E por ser 3 pessoas, pode derramar amor mútuo nessa relação, a pericorese. Sabe, pensar sobre a Trindade é um privilégio, porque mostra a riqueza da nossa fé. Mas é também um desafio, porque pela nossa incapacidade de compreensão completa, isso nos traz limites de entendimento. Então eu queria estabelecer com vocês aqui um compromisso. Todos nós que vamos ministrar nessa série, nós vamos até onde a Bíblia diz. E o que passar daí, eu queria que essas sementes bíblicas pudessem povoar, pudessem nutrir o seu imaginário. E você pudesse talvez deslumbrar o que é a Trindade. Como que esse Deus que é amor expressava amor na relação com Deus, que é Ele, cara. Os limites da linguagem. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Aqui Paulo está falando que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é Deus no mesmo nível. Não existe um certo tipo de graus de divindade dentro da Trindade. Deus Pai não é mais Deus que Deus Filho, e Ele não é mais Deus que Deus Espírito, como se a gente tratasse em ordem numérica. Não, é o primeiro Deus, fortão, todo-poderoso, Deus Pai. Aí vem um Deus que, intermediário ali, não está nem para fortão e nem para fraquinho, que é o Deus Filho. Aí vem o Espírito Santo, que é um vento. Não, esse é um pensamento equivocado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é Deus, pleno dos seus atributos e virtudes divinas, pleno na sua natureza como divindade, como ser Deus. Se eu pudesse fazer aqui para vocês então um elencar
dessas frases, respondendo à pergunta como Deus é em si, eu responderia: Deus é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Cada pessoa é plenamente Deus, e há um só Deus. Aí pronto, né? Geralmente, nós precisamos tomar muito cuidado com os exemplos que nós usamos para explicar a Trindade. A gente usa geralmente o estado químico da água. A gente fala, não, é o sólido, é o gasoso e é o líquido. Só que isso não mostra a relação. O estado sólido, líquido e gasoso da água não se relaciona entre si, diferente da Trindade. A Trindade tem relação. Por isso que os exemplos têm que ser tomados muito cuidado para que a gente não venha cair em heresias. Mas aí vamos pedir ajuda a um pedagogo da fé, um homem chamado Wayne Grudem, um teólogo, e ele fala o seguinte: essa frase vai facilitar, gente, vamos lá. Esse é o princípio sobre a Trindade, que pode ser resumido na seguinte expressão, presta atenção: igualdade ontológica com subordinação econômica. Aí agora ficou mais fácil. Vamos lá, vamos pedir ajuda para que ele continue falando com a gente aqui, né? Basicamente significa, em que palavra ontológica, onto, significa ser, e econômica se refere às atividades ou papéis diferentes. Outro modo mais simples seria iguais no ser, mas subordinado nos papéis. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é igual no seu ser, completamente divino, completamente santo, não existe escala, mas eles são diferentes na atuação. Eles são diferentes nos papéis. Então, ontologicamente, no ser, são iguais, mas na economia da subordinação, na forma de ação, eles são diferentes. Vou pedir para o Nelton colocar agora essa imagem. Essa imagem aqui é uma imagem que os pais da igreja usaram para tentar, de alguma forma, expressar o que é a Trindade. Então está ali, Pater, que está em latim, né? Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Mas todos não são, é Deus. Então aqui temos a Trindade de alguma forma ilustrada para nós. Esse é o símbolo para que nós possamos compreender a Trindade. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho, mas esse Deus é Deus. E vamos pensar um pouco mais sobre isso agora. Sabe, sempre que nós estamos pensando sobre ser cristão, e hoje é engraçado, né? Porque existe ser cristão em diversos parâmetros, né? Se é cristão, sou, mas aí você faz um monte de coisa que não é de cristão. Se é cristão, sou, mas você não apoia um monte de coisa que a Bíblia apoia, e é meio maluquice. Mas nós estamos pensando que ser cristão no parâmetro bíblico, nós precisamos crer que o nosso Deus é trino, porque é a forma em que ele se revelou nas Escrituras. Agostinho de Hipona, mais uma vez citando ele, falando sobre isso, ele fala: Deus está acima do que em mim há de mais elevado, e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. Agostinho está falando, ei, aquele Deus que não cabe no universo, presta atenção, o nosso Deus não cabe no universo a qual ele criou, mas ele habita no coração do crente. Entenda a dicotomia filosófica e existencial de quem Deus é. Ele não cabe no universo, mas ele habita no coração de todo crente, na pessoa de Jesus Cristo. Como que aquele que não cabe no universo vai habitar dentro de nós? É isso, o mistério da fé. A incompreensão, gente, mais uma vez, repetindo sobre isso que eu tenho batido bastante na tecla, a incompreensão de alguns mistérios no estudo sobre Deus não significa a impossibilidade dessa existência. Não compreender não significa que isso é impossível de existir. Não compreender significa que você e eu somos humanos, finitos. E pela nossa falta de compreensão e capacidade de entender, nós ficamos limitados a entender a Trindade. Mas não significa que não seja real. Mais uma vez, citando agora o Wayne Grudem novamente, as pessoas da Trindade são iguais em natureza, mas são diferentes no relacionamento com a criação. Então hoje nós vamos abrir essa nossa série, foi só uma introdução, pensando sobre Deus Pai.
Deus Pai que começa então toda essa narrativa das Escrituras a nós, quando vemos lá em Gênesis capítulo 1, quando nós vemos o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, falando da graça de Deus Pai que esteja sobre nós. Então hoje nós vamos pensar sobre Deus Pai. E o primeiro aspecto que nós vemos de Deus Pai, na semana que vem Deus Filho e na terceira semana Deus Espírito, o primeiro aspecto que nós vemos de Deus Pai é que Deus Pai foi o Criador. É dado a nós a revelação de que o Pai na Santíssima Trindade é quem executa a criação, ou quem planeja a criação. Eu vou ler alguns textos e por conta do nosso tempo, se você quiser anotar aí, você faz bem. Isaías capítulo 40, versículo 28. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Salmos 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, as coisas firmes, anuncia as obras das suas mãos. Marcos capítulo 10, versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez, homem e mulher. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Esse Deus que executa, esse Deus que cria o universo, esse Deus que cria-nos como seres humanos, é o Deus Pai Todo-Poderoso. E Deus Pai Todo-Poderoso, diferente de nós, Ele tem a habilidade de criar algo a partir do nada. Quando não existia nada, Deus criou os elementos químicos. Quando não existia nada, esse Deus Todo-Poderoso dá forma ou cria a matéria. Diferente de nós hoje, talvez você é um químico, o que nós fazemos hoje para termos coisas materiais, como um banco que você senta, uma bolsa que você carrega, ou uma roupa que você veste, nós combinamos os elementos físicos. Nós combinamos os elementos químicos. Nós não conseguimos fazer do nada a produção de matéria. O que nós fazemos é pegar aquilo que Deus já criou e combinamos a fim de formar algo. Só que Deus não é assim. A grandeza do nosso Deus é aquele que teve a capacidade de pegar fórmula química, aquela tabela química que, meu Deus, me matou no colegial. Professora, como é que chamava? A baixinha de química. Até hoje eu tenho pesadelo com ela. Tomara que ela não assista essa pregação. Marlene. Essa mulher, meu Deus. Eu lembro que ela chegou com aquela tabela química, como é que chama? Chama tabela química? Isso, tabela, é só para ver se vocês estão prestando atenção. Até a tabela periódica, ela mostrava aquele monte de elementos, tá vendo esses elementos aqui? É isso aqui que compõe a realidade. Eu ficava, meu Deus do céu. Só que qual que é a beleza disso? De perceber que eu não sei mexer naquilo? Não, é de perceber que o nosso Deus foi detalhista o bastante para fazer com que cada elemento passasse a existir de forma excelente, ao ponto de você juntar 2 partículas de hidrogênio e uma de oxigênio e ter água. Cara, gente, presta atenção. É que para nós, uma mentalidade mecanicista, talvez perdemos a beleza da contemplação, nós não entendemos a riqueza que é condensar alguma coisa para formar um pano como essa cadeira. Só que entenda, o elemento central, os elementos centrais foram criados por Deus antes de qualquer coisa. Olha o tamanho da sabedoria do nosso Deus. A composição da gasolina que move o nosso carro, antes de ser feito na gasolina, Deus criou esse elemento. Como? Mostrando a sua grandeza infindável. E essa é a responsabilidade, ou então, melhor, a parte de nosso Deus, Deus Pai. E nós percebemos na obra da criação a ação então dessa Santíssima Trindade ou da Trindade. O Pai fala as palavras criativas para criar o universo. Gênesis capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: então Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja luz, não tinha luz, e houve luz. E pasmem, não está falando do sol e da lua, porque Gênesis capítulo 1, versículo 14, que vai falar da criação dos 2 luminares. O que é essa luz? Não sei. O que é essa luz? Não sabemos. Sabemos que houve no momento em que Deus criou. O Filho então, ele executa esse decreto da criação.
João capítulo 1, a Bíblia fala: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus aqui falando. O Espírito Santo pairou sobre a criação, Gênesis capítulo 1, versículo 2, e o Espírito Santo se movia sobre as águas. E a pergunta que fica para nós é: Deus gosta do universo que Ele criou? Vou perguntar de novo. Deus criou o universo, e Ele fala que era? Exato. Então, quando Deus cria todas as coisas, Deus viu que era muito bom em alguns momentos, a Bíblia vai trazer para a gente. Então a criação de Deus é boa, amém? Uma das coisas que eu mais me alegro, gente, é quando eu vou na casa de alguns irmãos aqui que me chamam para comer. Mas não por causa da comida, calma, estou bebendo água, vou explicar por que eu me alegro. Quando os irmãos me chamam para comer, e aí eu sento com um casal, ou sento junto com a minha esposa, com uma pessoa solteira, e aí a pessoa fala: cara, eu tinha um sonho de ter minha casa. E aí eu cheguei aqui, trabalhei, corri atrás, e Deus me deu essa casa. Cara, isso me deixa muito feliz. Eu acho que todo brasileiro nasce no sangue com duas vontades, os homens: ser jogador de futebol e ter uma casa. Meus pais sempre falaram: você tem que ter uma casa, tem que comprar uma casa, tem que comprar uma casa. E eu fico muito feliz quando eu vou na casa dos irmãos. E aí, um dia eu fui almoçar com o Wesley e Caju. E aí, cara, a gente reformou aqui a nossa casa. E eu vendo a alegria dos dois compartilhar. E eu feliz de ver aquilo. Cara, glória a Deus por isso. E muito alegre. Como outras pessoas também me chamam, falam que tinha uma parede. Arrancamos a parede, construímos aqui não sei o quê. Coloquei grama. E eu fico muito alegre de ver isso. Só que imagina só que você convida então a gente para ir na sua casa. E você que talvez construiu a casa no suor do seu rosto, na labuta diária, e aí chega lá, eu como o almoço, ao invés de jogar o prato no lixo, eu jogo o prato na sua sala. Pô, isso seria uma ofensa. Por quê? Porque, é tua casa. Você se esforçou para construir ela. Houve uma dedicação da sua parte que custou muito tempo, inclusive dinheiro, para que você construísse aquele ambiente do seu lar, e eu pegar o prato e descartar no chão seria uma grande falta de respeito com você. Agora deixa eu te perguntar, por que o cristão não pensa sobre o descarte correto no mundo? Por que o cristão não traz pauta de reciclagem dentro da igreja? Porque nós entendemos a fé cristã da forma errada, gente. Nós estamos pensando que fé cristã é esse cubículo chamado culto de domingo. Fé cristã é entender que esse livro aqui tem que guiar você até mesmo na forma que você descarta o seu lixo. Ou na forma que você dá descarga na sua privada. Porque o universo que Deus criou é bom. E eu não tenho o direito de descartar de qualquer forma, de poluir um rio, de cortar uma árvore de forma desregrada ou desorganizada, por conta do meu benefício. Afinal de contas, esse lugar não é nosso. O universo foi criado por Deus. Mas perceba que como que a nossa mente fragmentada sempre trabalha o aspecto de fé aqui, nesse momento. E aí chega em casa, eu não é mais crente. Agora eu vivo por mim mesmo. Só que o universo foi criado por Deus e Ele é bom. Por que que nós não estamos cuidando do universo criado por Deus? Porque a nossa fé é reclusa. Porque nos roubaram o sentido da fé. Estão falando para nós que santo é cantar na igreja no domingo, que santo é participar na ceia no domingo, que santo é levantar as mãos aqui dentro do culto. Mas ei, mais uma vez, a forma que descarta o lixo também pode ser uma postura santa, mas nós esquecemos dessa responsabilidade, porque Deus se tornou uma ferramenta de nos dar bênção e não um ser que é criador de todo o universo. Salmos capítulo 148, Salmos 148, Salmos 148, versículo 1, vai falar qual é a função da ordem criada. Salmos 148, versículo 1, olha isso. O salmista está falando qual que é a responsabilidade das coisas que Deus criou. E ele fala: aleluia, louvem o Senhor dos altos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados, Ele estabeleceu para todo sempre,
Ele estabeleceu para todo sempre, fixou a ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem monstros marinhos e todos os abismos, fogo, granizo, neve, vapor e ventos fortes que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem ao Senhor, porque o seu nome é excelso. A sua majestade está acima do céu. Ele exalta o poder do seu povo e o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado, aleluia. Em outras palavras, a Bíblia está falando que a natureza ela tem uma responsabilidade. A árvore, que às vezes a gente considera insignificante, ela tem uma responsabilidade, louvar ao Senhor. Como? Não sabemos exatamente. Mas significa que ela tem uma responsabilidade. O peixinho que nada no mar, a tartaruga que nada no mar, ou qualquer coisa tem uma responsabilidade de louvar ao Senhor. Por quê? Porque foi Ele que criou todas as coisas, para que todas as coisas o louvassem. Primeira coisa que a gente poderia falar de Deus Pai é que Ele é Criador, mas o segundo é que Deus Pai é Senhor. Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Efésios capítulo 1, versículo 1. Ele fez todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Marcos capítulo 10, versículo 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. O mesmo Deus Pai que criou todas as coisas é também Deus Pai que sustenta todas as coisas. O Millard Erickson, falando sobre isso, ele fala: a criação, a ordem criada, é a obra primordial de Deus com respeito ao universo. Já a providência, que seria a ação contínua de Deus, revela o quanto Deus ama a sua criação. Então, além de criar todas as coisas, esse mesmo Deus sustenta todas as coisas. Provérbios capítulo 16, versículo 33. Para fazer um sorteio são lançados dados, mas toda decisão procede do Senhor. O sábio em Provérbios está falando: ei, se você pegar um dado, e você jogar para o alto, num jogo de, sei lá, banco imobiliário, que a gente costuma brincar, né? Você joga. A decisão de qual lado vai cair o dado vem de Deus. O texto que nós lemos, todos os textos que está falando, os textos falam que Deus fez tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele fala que não tem um pardal, vivo ou morto, que não seja por providência e cuidado divino. A Bíblia fala que Ele estabeleceu o seu trono nos céus e governa sobre tudo o que existe. Quantos creem que Deus governa sobre tudo o que existe? Agora a pergunta é: por que somos a geração mais ansiosa que já existiu no universo? Se você crê que Deus sustenta todas as coisas, existe uma incoerência na nossa fala. Não, eu creio que Deus sustenta todas as coisas, mas nós estamos nos matando com ansiolíticos. Mas eu creio que Deus sustenta todas as coisas. Calma aí. Ele estabeleceu o seu trono nos céus e governa sobre tudo. Se não tem um pardal que permanece vivo ou morto que não esteja no cuidado de Deus, você acha que Ele não vai cuidar da gente? Agora, mais uma vez, existe um equívoco na nossa fé. Porque nós entendemos cuidado de Deus com conforto humano. E ei, meu irmão, a responsabilidade de Deus nunca foi te deixar confortável. Esse é o problema do evangelho moderno. Deus vai te dar, levanta aí que você é mais, declara a sua vitória. Que vitória? Declarar o quê? Ninguém tem autoridade para declarar nada, a não ser o próprio Deus que declara e faz com que as coisas sejam criadas. Nós correspondemos à revelação divina. Podemos declarar uma coisa: ei, eu sou pecador. É isso que nós podemos declarar. Ou então as promessas divinas sobre a nossa vida. O que nós não podemos é vincular aspecto de conforto moderno, egoísta, vaidoso, ganancioso com a fé cristã, porque não significa que você, estando dentro da vontade de Deus, estará confortável. Vontade de Deus e conforto não são sinônimos. Agora, vontade de Deus e presença de Deus
são sinônimos. Quer você esteja bem ou mal, a riqueza consiste de que Ele está com você. Seja no vale da sombra da morte ou nos cumes do monte, Ele está com você. Seja chorando ou seja feliz, Ele está com você. Grandes vezes, quantas vezes eu escuto e falo, aquele rapaz estava na UTI sofrendo, não tinha ninguém lá. Deus estava lá com aquele rapaz, Deus estava lá com aquela mulher, porque escuta, a promessa de Deus para nós não é bem material. Ou aliás, a promessa de Deus para nós é o Filho, a matéria mais virtuosa que existe em todo o universo. É a carne, o sangue de Cristo que sacia todo o nosso anseio. É isso que Deus Pai está falando. Ei, eu governo sobre tudo. Por que eu estou sofrendo? Pasmem. Porque parte do plano de Deus também está vinculado ao nosso sofrimento. Às vezes, gente, nós estamos declarando algo que vai contra a vontade de Deus. Porque e se o sofrimento que Deus está permitindo você passar não é parte do propósito dele para te transformar? E aí eu estou ali, paro de sofrer em nome de Jesus, paro de sofrer em nome de Jesus. Mas se você estiver sofrendo por causa do nome de Jesus, para que esse nome de Jesus ecoe de uma vez por toda dentro do seu coração e faça você parar de ser orgulhoso, e faça você parar de ser arrogante. E se esse nome de Jesus estiver de alguma forma te humilhando e te colocando num estado de dependência total, para que de uma vez por todas você pare de confiar nas suas habilidades e confie unicamente na beleza divina. Ele é Senhor. E o fato dele ser Senhor não significa que estaremos confortáveis, significa que estamos acompanhados. Romanos capítulo 8, versículo 28, um texto que eu amo. E eu sei, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a promessa? De que tudo vai cooperar para o bem? Sim, mas para que a imagem do Filho seja formada em você. E escuta, qual é a melhor ferramenta de Deus para formar Cristo em nós, senão uma cruz? Se não lembrar, ei, levanta todos os dias e toma a sua cruz. E toma a sua cruz, por quê? Porque um dia o Filho unigênito de Deus desceu à terra para tomar a dele. E se Deus deu uma cruz para o seu Filho unigênito, você acha que Ele vai nos dar uma vida confortável somente? Ele pode nos agraciar com muito conforto e bondade, porque Ele é bom. O que eu estou querendo dizer é, delicie-se na providência. Momentos bons ou maus não se tornam tão maus assim, quando nós estamos vinculados ao coração do nosso Senhor. Mas eu não entendi o que aconteceu. Não precisa. Você precisa confiar de que, gente, a cruz de Cristo, ela muda o ponto final da história humana. Eu vou falar bem devagar. A cruz, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, muda o lugar do ponto final na sua história. Ah, mas é que eu estou aqui, e se eu morrer? Ei, é uma vírgula. Existe uma história pós-morte, onde o ponto final, o alfa e o ômega é o próprio Cristo. Ah não, mas é que, e se eu perder dinheiro? E aí, cara? É uma vírgula. Porque pode ser que você continue perdendo, mas eu te garanto que uma coisa você não vai perder se você permanecer em Cristo, é a sua eternidade. E mais preciosa do que qualquer bem financeiro que nós podemos ter, é a beleza do Evangelho, que nos agracia com eternamente um deleite na relação com o Senhor. Isaías capítulos 45, versículo 18, estou terminando. A Bíblia fala: porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Se estamos passando por momentos de dificuldade, delicie no fato de que Ele é o nosso Senhor e não há outro. E no final das contas, tudo vai cooperar para que sejamos formados à imagem de Cristo. Deus Pai é o Criador,
Deus Pai é o Senhor e Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o terceiro e último ponto da nossa pregação. Mateus capítulo 3, Mateus 3:13. Mateus 3:13, a Bíblia fala: por esse tempo Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo de mudar a ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. E depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Agora vamos ver a Trindade. E eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. A plenitude da revelação da Trindade só se dá por meio do Filho. Nós não conheceríamos um Deus Pai se o Deus Filho não tivesse vindo até nós. Então, quando nós estamos contemplando a Cristo Jesus, estamos vendo a beleza de Deus, que se revela a nós como Pai. E sabe, nessa obra de salvação, nós estamos falando, somos salvos em Cristo, nós poderíamos sistematizar da seguinte forma: o Pai planejou a sua salvação e enviou o seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, João 3,16. O Filho obedeceu ao Pai e efetuou a redenção por nós. O Pai planeja a redenção, o Filho executa. Hebreus 10:5. Nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus. O Espírito Santo nos sela. Efésios 1:13. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Em outras palavras, gente, aquela dança que existia antes da gente existir, antes da matéria ser criada, aquela dança amorosa, bela, virtuosa, encharcada com o amor de Deus para Deus, agora nos faz um convite: vem dançar com a gente. Esse é o convite do Evangelho, cara. Escuta, gente. Por meio de Jesus Cristo, nós somos convidados a participar de uma dança de amor, onde nós vamos provar o amor que existe antes da gente ter sido criado. O amor que somente Deus pode expressar para Deus Filho, para Deus Espírito, e de repente, por meio do Filho, Ele estende a mão, como se estende a mão para uma dama, e Ele fala: seja bem-vinda. Em outras palavras, Deus Filho está falando: ei, igreja, seja bem-vinda. Ao quê? A um relacionamento de amor eterno. Cara, olha a beleza, gente. É como se a gente falasse assim, aquela pericorese, essa palavra que eu nem entendo muito bem, essa dança bela, que talvez nós ficaríamos chocados de assistir tanta expressão de amor, que talvez, que com certeza nunca viríamos aqui na terra. Daqui a pouco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito para e fala: peraí, a convidada chegou. Entra nessa relação. Gente, a única coisa que Deus está nos chamando é para o relacionamento, gente, de amor. Pô, cara, é difícil a gente compreender que Deus nos chama para sermos amados. É difícil a gente compreender que esse culto de domingo não é o bastante para que a gente possa provar do amor de Deus, de que existe algo muito mais profundo. Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo tem um espírito doxológico, ele tem uma explosão de louvor. O apóstolo Paulo fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha isso. Antes da fundação do mundo, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quanto você já pagou para você ir talvez numa peça de teatro, num concerto musical ou num show? O convite a participar da dança de Deus é gratuito. É como se a gente chegar e falar: Deus, eu
eu falei a verdade em alguns momentos, eu mantive fiel a minha esposa nesses anos de casado, eu paguei as contas certinho. Deus, Jesus fala, joga isso pra lá, cara. Aqui o convite, e o sangue escorre. Daqui a pouco a gente olha e a gente está adornado, como uma noiva, que agora participa ativamente dessa dança amorosa. E talvez, para eu terminar, você tenha uma pergunta. Talvez você tenha uma curiosidade, que aliás, um grande homem teve nas Escrituras, Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 13, Moisés pergunta, olha isso, Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e ele lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou, ou melhor, e eu lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? É Moisés falando para Deus, Deus, seguinte, eu vou lá falar do Senhor para eles. Mas eles vão perguntar, tá, e qual que é o nome desse Deus que você está falando aí? Qual que é o nome desse Deus que você está falando? E aí, Deus, o que eu vou falar? A pergunta que nós precisamos fazer, Deus, qual é o teu nome? Porque Deus é um termo genérico. Temos o Deus dos pagãos, temos os Deus dos gregos, temos o Deus dos cristãos, o Deus do muçulmano, o Deus dos judeus. A pergunta é, qual é o teu nome, Deus? E aí, Jesus vem então e fala, você quer saber o nome de Deus? Então, peraí. O nome de Deus é o seguinte, quando vocês for orar e estiver falando com esse Deus, vocês podem chamar ele de Pai Nosso que estás nos céus. Você tem dúvida? Você pode chamar Deus de você ou de Senhor, chamar Deus de Deus ou de Yahvé. Faz o seguinte, chama ele de Pai, para que mesmo quando pecamos na posição de filho, nós estamos constrangidos pelo amor e não macetados pela lei. É pecarmos na posição de filhos, e pecamos porque derrapamos, não deveríamos, mas a gente saber que a gente pode voltar para casa, vai ter um anel, vai ter sandálias, vai ter uma roupa nova, e no outro dia você vai ver que a graça de Deus te constrangeu mais uma vez a você viver santidade, não pelo peso moral da lei, mas pelo encharcar do amor. É você olhar e falar, como é que eu não sou grato a essa grandeza? Como é que eu não entrego a minha vida a esse Deus que se entregou completamente por mim? Sabe? Romanos 6, 23, e eu termino aqui. O apóstolo Paulo fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a esperança, gente, de que em breve, mais um pouquinho, falta pouco, nós vamos usufruir das bodas do Cordeiro. Vai chegar o casamento, onde o Senhor todo adornado como seu noivo, sendo noivo, e a noiva adornada é chamada ao dançar na presença de Deus. Talvez você nunca dançou, eu também não, mas nós vamos dançar no ambiente onde a música será amor, o ambiente será amor, o nosso noivo é amor, o lugar é amor, e nós vamos usufruir do verdadeiro amor que nós nunca usufruímos nas relações humanas. Esse é o convite do Senhor. Fica de pé no seu lugar.